NAA. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Parafraseando esse versículo, seria assim: nós não somos dos que desistem e se perdem, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Seria parafrasear este versículo. Albert Einstein, ele disse: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª eu acertei, eu consegui. Já pensou se ele desistisse na 10ª, na 11ª, na 20ª? Mas ele disse: eu tentei 99 vezes e falhei, mas eu perseverei e na 100ª eu consegui. Há um ar de desistência, principalmente, muito obrigado, Lucas, principalmente no meio cristão. As pessoas desistem facilmente daquilo que precisa perseverar. Na nossa caminhada e no que nós temos observado nos últimos tempos, há uma perseverança no pecado. Não desistem do pecado, mas naquilo que não deveriam desistir, eles não desistem. Então hoje nós queremos falar sobre não desistir daquilo que é positivo, daquilo que é bom, daquilo que é louvável. O apóstolo Paulo, nos dizendo em Filipenses 4:8, ele diz: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupe os seus pensamentos. Então tudo que é louvável, tudo que é há louvor, algo de bom, nós não podemos desistir, nós precisamos persistir. Então veremos algumas verdades e situações, e circunstâncias em que nós não podemos desistir. Em primeiro lugar, não desistir da caminhada cristã. Quando nós pegamos todo o contexto no qual foi escrito esse texto que eu li, ele começa a partir do 36, e nós vamos ler aqui, a partir do 36, aliás, o 35, Hebreus 10, 35 diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, ou seja, vocês não podem desistir. Então vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos daqueles dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da fé ou da alma. Então esse texto aqui, ele nos ensina a não desistir da caminhada cristã. Quando ele foi escrito, havia uma perseguição ferrenha sobre os cristãos. Ser cristão na época era sinônimo de morte. Você se identificar como cristão, você corria um grande risco de vida. Você era preso, em muitos lugares eram levados para as arenas, colocados como comida de leão, como espetáculo para as pessoas. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: olha, a confiança que vocês já demonstraram durante o tempo que vocês estão sofrendo,
ela tem uma grande recompensa. Por isso perseverem, por isso não desistam. Nós vivemos pela fé, porque a Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer. É Deus quem está dizendo: a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem para a perdição. Deus não tem prazer quando uma pessoa se afasta do caminho da verdade, se envereda para o pecado novamente. A Bíblia diz que quem volta para o pecado, desvia do Evangelho, é como o cão que volta para o vômito, é como o porco que volta para a sua poça de lama. Então a palavra do Senhor, ela diz: não desistam da sua caminhada cristã. Ela dá uma dica: perseverem. E Ele está dizendo: porque dentro em pouco aquele que vem virá e não retardará. Nós vivemos a última hora de Deus para o ser humano na face da terra. Estamos no último instante, os últimos dias de vida para nós aqui na terra, e nós não podemos desistir da caminhada cristã. Nós precisamos perseverar. Vem a dificuldade, mas nós vamos perseverar. Vem desânimo, nós vamos buscar o ânimo no Senhor. Vem a vontade de desistir de tudo, eu não vou desistir. Por isso, volte novamente e fala para o seu irmão: não desista. Não desista. Não desista da caminhada cristã. Não desista de pessoas também. Não podemos desistir das pessoas. Eu quero que coloque Lucas capítulo 13, do 6 ao 9. Jesus, ele conta uma parábola da figueira, que diz assim: Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem; se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Deus está dizendo que nós não podemos desistir de pessoas. Nessa parábola, Jesus está falando acerca do povo judeu. Jesus estava no seu 3º ano de ministério, mas Ele é aquele que fala para o Pai aqui, porque é o Pai que diz: eu vou cortar. E Ele diz: espere, Pai, deixe eu adubar mais uma vez. E o adubo foi a vida dele sendo entregue na cruz do Calvário. Se não der fruto, então o Senhor vai cortar. Havia 3 anos que ele pregava de cidade em cidade, e as pessoas não se arrependiam, ou boa parte das pessoas, principalmente os judeus, não se arrependiam dos seus pecados. E nós também temos que ter esse ensino de Jesus em nossa mente. Enquanto há vida, nós oramos pelas pessoas, para que elas venham se converter dos seus maus caminhos. Enquanto há vida, nós vamos insistir levando a palavra de Deus. Enquanto há vida, nós vamos levar a palavra que leva ao arrependimento. Enquanto há vida, nós não vamos passar a cabeça por cima de pecado, mas nós vamos dizer: Deus abomina a prática pecaminosa, e Ele espera que haja arrependimento em você. Não desista de interceder pelas pessoas, não desista de clamar pelas pessoas. Talvez você pense que nunca vai dar fruto, nunca vai se arrepender. Tem uma história de um missionário, o livro é contado, o título do livro é Por Esta Cruz Te Matarei. E, se eu não me engano, aconteceu mais ou menos na década de 50, ou década de 60, começou a contar a história dele. Ele era um norte-americano, ele foi viver dentro de uma tribo aqui na América do Sul. Quando ele estava chegando próximo, ninguém tinha contato, porque eles eram muito violentos, e Deus mandou ele ir para aquela tribo. Quando ele estava próximo da aldeia, ele foi flechado na perna, só que eles não mataram ele.
Eles pegaram ele ferido, Deus é que colocou graça, levaram ele para dentro da aldeia e colocaram uma criancinha, um índiozinho para cuidar dele. Ele não falava o idioma deles, ele se gesticulava para entender, e ali aquele índiozinho foi tratando dele, o tempo foi passando, as pessoas desistiram de matá-lo, desistiram por completo de querer matá-lo, e ele então começou a aprender o idioma deles. E ele recebeu permissão então para morar. Ele conta uma história bem longa, ele busca remédio, busca um monte de coisa para abençoar aquela aldeia, e ele aprende então o idioma daquela aldeia. Depois de aprender o idioma, ele precisa tornar aquela língua ágrafa, porque era ágrafa, não tinha grafia, então foi um trabalho muito longo, e ele então traduziu o Novo Testamento no idioma daquela tribo, e ninguém se convertia, aquele índiozinho foi crescendo, porque os anos foram se passando. Mais de 20 anos depois, em determinada situação, aquele índiozinho, que já era um homem feito, que já era casado, que já tinha sua família, ele se converteu ao Senhor, e sempre do lado dele, ele ensinou todo o evangelho, já ensinava para ele todo o evangelho para ele, e passa mais um ano, mais 2 anos, muitos anos se passaram, e ninguém mais daquela aldeia se convertia, até que um determinado dia, havia uma festa anual, onde todas as etnias deles se reuniam, as aldeias espalhadas se reuniam numa só, e eles tinham ocas muito grande, alta, altíssima, cheia de redes penduradas, e era a tradição deles, quando havia esses encontros, eles sorteavam um dos membros, e essa pessoa, ele contava histórias, escolhia alguma história e contava, só que cantando, e a sorte caiu para aquele índio que era convertido, e durante vários dias, a única coisa que ele fez, ele havia decorado todos os evangelhos, ele cantou todos os evangelhos, e num único dia, todas aquelas tribos se converteram e se foram transformadas pelo poder do evangelho. E se aquele homem desistisse no primeiro ano, no segundo ano, no 10º ano? Então nós não podemos desistir de pessoas. Jesus ensina nessa parábola dizendo: deixa eu adubar mais um pouco, deixa eu tentar mais uma vez, deixa eu insistir mais uma vez, para ver se ela se converte. Então não desista de evangelizar, não desista de orar, não desista de nada, clame pelas pessoas, não desista das pessoas. O que mais você não pode desistir? Não desista de sua família e de seus familiares. Há uma promessa em Atos 16:31 que foi feito para aquele carcereiro, quando ele perguntou para Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E o que aconteceu em seguida? Aquele homem levou os apóstolos para a sua casa, e ele e toda a sua família se converteu e foi batizado ainda naquela noite. Eu quero dizer, não desista dos seus familiares, não desista. Talvez você seja o primeiro a se converter na sua família. Continue orando, continue intercedendo, continue clamando por essa família, pelos seus familiares, porque o dia da salvação de cada um deles vai chegar. Eu creio, e eu volta e meia eu estou ouvindo notícia: alguém se converteu na minha família, glória a Deus por isso. Mas também não desista da sua família, não deixe o diabo destruir a sua família, e não seja você instrumento para destruir a sua família. Deus abomina o divórcio, Deus detesta ver uma família bagunçada, Ele tem prazer em ter uma família, ver uma família unida, andando na presença de Deus. Então não desista da sua família, tudo que tiver ao seu alcance, você vai fazer pelo bem-estar da sua família. A Bíblia diz: quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Mas tem gente que transforma o seu lar num inferno particular. Fora é uma bênção, dentro
é um capeta. E a Bíblia não quer isso de você, diz para você ser fora e dentro, assim como você é hoje, crente aqui dentro da igreja, amém? Crente dentro da sua família, crente lá fora, dando bom testemunho. Não desista, não desista. Do que mais nós não podemos desistir? Não desista de orar. Em Colossenses 4:2 diz: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Continuem a orar, não desistam de orar. Em Lucas capítulo 18, do 1 ao 8, Jesus conta a parábola da viúva e do juiz iníquo, aquele homem que não temia a Deus. E só coloca o primeiro versículo ali, por favor. Só o primeiro versículo, eu vou citar a parábola. Lucas 18, 1. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, nunca desistir. Aí ele conta que numa cidade havia uma viúva que era sinônimo de mulher abandonada, desamparada, que não tinha quem defendia, e ela tinha uma causa na justiça, e o juiz, ele não temia a Deus, não temia a ninguém, mas de tanto ela insistir na porta dele, por fim, a Bíblia diz que ele fez justiça. Então o intuito da parábola, o propósito da parábola é não desistir de orar. Nós estamos numa campanha, 90 dias de oração. Eu acho que faltam uns 25 dias, 20 dias mais ou menos. É dia 6 de dezembro que termina. E essa semana ainda conversávamos, a quantidade de pessoas que tinha no início, 20, 30 pessoas aqui, hoje é 4, 5, 6. Por que a desistência? Porque a desistência é longo o período, é longo, não dá para vir todos os dias, mas eu vou intercalar e eu vou na campanha de oração. Assim como você desiste de uma campanha de oração na sua igreja, você demonstra que você desiste daquilo que você tem pedido ao Senhor, daquilo que você tem clamado ao Senhor. E o segredo da oração é não desistir, é perseverar sempre, não desistir. O que mais não devemos desistir? Desistir dos sonhos. Eu quero que coloque aí, por favor, Josué capítulo 14, versos 10 e 11. Nós vamos falar sobre Caleb, que tinha uma promessa, e ele, durante 45 anos, ele alimentou um sonho, e ele descreve aqui nesse texto aqui, ó, Josué 14, 10 e 11 diz: e agora, eis que o Senhor, nos versículos anteriores, ele vai falar com Josué, seu amigo de longa data, e diz: olha, Moisés disse que a planta, onde eu botei a planta dos meus pés, seria minha herança. E ele vem e diz assim, ó: agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. Então ele tinha o quê? Com força, isso, uma promessa. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que estou com 25 anos. Quantos? 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como fazer o que for necessário. 45 anos, imagina aquele velho lá de 85, pegando na espada, pegando na lança, e ele disse: olha, eu tenho uma promessa, você lembra? Eu e você, nós não fomos dos 12 que vieram desanimar o povo, não. Eu e você recebemos promessa de herdar a terra, nós estamos aqui. E Moisés disse que esse território, apontou lá para a região montanhosa, ele disse que esse território é meu. Agora, olha, 45 anos se passaram, o sonho continua vivo, eu não desisti do sonho. Cada dia que passou no deserto, cada dia desde que nós atravessamos o Rio Jordão, eu sonho com essa terra, e tão forte como eu estava antes, eu estou agora.
Eu quero dizer para você que tem promessas do Senhor, você precisa ficar atento, você precisa lembrar desses sonhos, você não pode se esquecer, você não pode desistir, porque o Senhor cumpre todas as suas promessas. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas há no Senhor, nele está o sim e o amém, nele está a garantia que Ele vai cumprir. Muitos não recebem, porque desistem dos seus sonhos. Eu tenho grifado aqui na minha Bíblia, que eu vou lendo e vou colocando aquele marca-texto naquilo que me chama a atenção. Mas por 2 vezes na velhice de Josué, ele usa as mesmas expressões: de todas as boas promessas do Senhor, nenhuma delas caiu por terra, todas se cumpriram, então não desista de nada. Persevere com o Senhor, esteja atento e continue, porque o Senhor quer te dar força para conquistar todos os seus sonhos. Não deixe que os erros, nem mesmo os pecados, te afastem daquilo que Deus quer para você, daquilo que Deus sonhou. Se é erro, se levante e siga em frente, não errando no mesmo erro. Se é pecado, se arrependa e se volte para o Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor com esse cântico.